tarde. Sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune Hematológico. Então, hoje vamos falar sobre, dando continuidade, a questão da nossa conversa sobre anticorpos. Então, vamos dar prosseguimento. Então, na semana passada, nós terminamos a nossa fala discutindo exatamente o quê? O modelo da imunoglobulina de defesa, onde essa imunoglobulina de defesa é chamada de anticorpo. O anticorpo, ele tem como característica ser formado por o quê? Uma glicoproteína, ou seja, tem açúcares e aminoácidos na sua composição. Você tem em sua estrutura também a questão das chamadas cadeias variáveis ou cadeias leves, que são exatamente essas as quais eu estou aqui circundando, mostrando para você no slide. Antes disso, todos estão vendo o slide, garotos? Eu preciso que vocês confirmem isso. Sim. Tudo bem? Ótimo, tá bom, obrigado. Então tá tudo certo. Preciso também os 30 gritarem sim. Vamos lá. Então, com isso, o que acontece? Com essa estrutura variável, ela permite exatamente o quê? Você reconhecer uma série de antígenos, ou seja, diferentes estruturas que podem vir a sensibilizar esse corpo. Então, com isso, também explicamos que não temos apenas aminoácidos e proteínas nesse aspecto. Temos também aí lipídios, fosfolipídios, quer dizer, pedaços de membrana, algumas cadeias, obviamente, de ácidos nucleicos, tudo isso, glicídios, como, por exemplo, lembrarmos das bactérias, tudo isso pode estimular, obviamente, a questão do anticorpo para a gente ter uma série de eventos, digamos assim, de ação, de proteção para o organismo. Com isso, também vimos que, e depois eu vou mostrar, eu tenho um vídeo que eu consegui disso aqui, depois a gente vai ver isso aqui de uma forma um pouco mais dinâmica. Nós sabemos que vão existir o quê? 5 tipos de imunoglobulinas diferentes. Esses 5 tipos vão ser denominadas de IgG, IgM, IgD, IgA e IgE. Cada uma delas vai ter uma função básica e específica voltada, obviamente, para uma questão do sistema de defesa. Então, isso vai ser importantíssimo. E por quê, garotos? Porque isso determinará como será, obviamente, que direcionado o aspecto, obviamente, que de ação propriamente dita do sistema de defesa e qual mecanismo que eu vou poder fazer o quê? A ativação. Nós vimos que, por exemplo, comentamos há um pouco tempo atrás, que complemento dependia de anticorpos, ou seja, a questão da via clássica, Essa via clássica precisava exatamente, inclusive, dos dois que estão aqui na nossa frente, o IgG e o IgM, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E, é claro, as outras formas vão estar qualificadas para cada uma das suas atividades ao longo do organismo. Tem outro ponto em relação à molécula que vocês estão vendo aqui, que é exatamente essa porção verde, que eu chamo de cadeia pesada, que é a tradução desse heavy chain tem aqui, do lado esquerdo. Essa parte verde determina a função da imunoglobulina. É a que a gente chama também de fração constante da imunoglobulina. Então, com isso, essa estrutura vai dar ao quê? A imunoglobulina sua funcionalidade. Então, cada um desses tipos, os quais eu citei agora, G, M, D, A e E, vão ter suas funcionalidades, determinadas por essa porção verde, que é exatamente a cadeia pesada ou a fração constante. Já na parte superior, como eu disse a vocês, isso é adaptável. Esse processo que você tem aqui são variáveis de aminoácidos que permitem, na chamada cadeia leve, você encaixar em diferentes estruturas, as quais eu citei, aminoácidos, proteínas, por aí vai. Isso favorece muito a questão da atividade da molécula. Tem um outro ponto que é importante, que está aqui no descritivo da figura, que vocês estão vendo aqui, deixa eu apontar, aqui está aparecendo como disulfide bonds. Essas bonds são exatamente pontes, tá? São ligações que permitem que o quê? Você gire, modifique exatamente o posicionamento dessas frações leves que você tem na imunoglobulina. Então, com essa possibilidade de você poder modificar isso aqui de posicionamento, ou seja, permite que eu faça um giro. Deixa eu ligar aqui um pouquinho a câmera.
você faça um giro da molécula. A molécula não precisa estar num estado fixo. Eu consigo fazer com que ela, essa estrutura, possa mudar de posição. Isso é interessante porque, quando a gente fala de exatamente de linfócito B de bola, vocês sabem que nesse linfócito você tem o quê? Na sua superfície, inclusive o que está à esquerda, aí você tem ele, isso na superfície, é imunoglobulina. Quando a imunoglobulina não está ativada, ele leva esse nome que está aí, linfócito B naive. Naive, exatamente que é o tipo de linfócito B, no qual ele tem imunoglobulina de membrana e exatamente pode ser o quê? Ativado no processo. Ele ainda não foi ativado. Se ele for ativado, vocês sabem, nós inclusive já comentamos sobre isso, ele vai se transformar numa célula efetora. Essa célula efetora é conhecida como plasmócito. O plasmócito tem o quê? A imunoglobulina na sua superfície, porém vai ser secretado. Ele consegue liberar, obviamente, que essa imunoglobulina, permitindo que haja o quê? Uma maior atividade de resposta em função disso aí. Outro ponto interessante que a gente já pode aproveitar aqui até na figura do lado direito é o tamanho da molécula, a forma da molécula. O que você está vendo aí do teu lado direito é o IgM, tá? O IgM tem uma característica que está sendo mostrada aí. Repara que o GG tem exatamente apenas o quê? Uma molécula, tá? Mas só que tem um detalhe, você não tem apenas imunoglobulinas que tem uma única molécula em sua composição. Eu posso ter como IgM, tá? 5 moléculas unidas. Então, com isso, essa forma onde você tem 5 unidades numa única estrutura, inclusive, deixa eu apontar aqui, esse pentágono que você tem aqui, ele é exatamente ligando as 5 imunoglobulinas que eu estou apontando aqui. Ele exatamente é chamado o quê? De peça J, essa estrutura, tá? Que liga essas 5 unidades. E a característica da IgM exatamente é a ser mais pesada das imunoglobulinas. Então, com isso, para ela ser mais pesada, ela exatamente tem uma característica importante. Permite que você consiga o quê? Ligar vários tipos de antígeno. Aí vocês vão me perguntar por que ela seria diferente em relação às outras, tá? Por ela ter essa forma que a gente também denomina como pentamérica. A IgM, como vocês estão vendo aqui em relação a uma única imunoglobulina, vocês têm dois pontos de ligação, que são exatamente o quê? As cadeias leves, que também a gente chama isso aqui de FAB, tá? Esses pontos aqui de ligação são as frações variáveis. Aqui você está vendo nesse verde amarelo, uma. Então imagine que você tem 5 delas ligadas aqui numa única estrutura. Isso faz que, se você em uma imunoglobulina tem 2 posições de ligação, multiplicando por 5, por serem 5 imunoglobulinas, vocês vão ter 10. Então você tem 10 possibilidades de ligar o que com o antígeno, tá? Repara aqui, para vocês entenderem de novo. Já que você tem o IgG aqui, ó, ligando com uma, e no máximo ligaria o que com 2 antígenos aqui, se fosse o caso, já no caso daqui do IgM, eu tenho 10 possibilidades, porque cada uma das unidades apresenta 2 pontos de ligação. E o que isso tem de interessante? Aí é que está. A IgM sempre será encontrada na chamada fase aguda da infecção, a fase primária, aquela inicial. E por que ela é tão importante estar ali na fase aguda? Exatamente por causa do tamanho da estrutura dela. Já que você tem 5 unidades de imunoglobulinas ligadas, uma com a outra na peça J, o que vai favorecer isso aqui? Uma maior probabilidade de você ter antígenos, ou também, como a gente conhece, epítopos antigênicos, são pedaços do antígeno, a serem ligados nessas frações. Então, essa possibilidade se torna maior porque aqui vou ter, ó, estou apontando, tenho 2, 4, 6, 8, 10. Lá no IgG eu só vou ter 2. Então, isso restringe muito. Por isso que o IgG ele não é encontrado muito na fase aguda. Ele é chamado exatamente uma imunoglobulina de fase crônica, fase tardia. É mais ou menos o seguinte, para exemplificar isso para vocês poderem entender. Vamos dizer, que inclusive até a gente terminou nossa discussão girando em torno de vírus, eu não vou me deter tanto agora, tá? Então, só para a gente lembrar do que eu tinha falado, pensem no seguinte: pensemos que você, numa primeira fase, você tem lá uma patologia que você não conhece, tipo uma bactéria. Você tem lá 5, 10 anos de idade, você é bem jovem. Então, com isso, você nunca entrou em contato com a bactéria X.
E aquela bactéria, tá? Precisa o quê? Você ter sistemas de defesa. E às vezes você tem algumas imunoglobulinas. Então, geralmente, o que você vai ter na infecção, na fase inicial da infecção? Exatamente essas moléculas pentâmeras. Por quê? Com isso, vai existir uma maior probabilidade de você ter algum desses pontos que ligue com a tal da bactéria. Vamos dizer que inclusive, essa rodinha que está aqui é esse micróbio. Então, com isso, o que vai acontecer com esse micróbio? Eu vou poder ter uma possibilidade de ativar exatamente o quê? Vários sistemas de defesa, como a cascata de acoplamento, com alguns elementos celulares, você ter opsonização, alguns eventos aí para promover exatamente o que? Essa interação e essa, digamos assim, ativação do sistema de defesa. Então, isso vai ser mais fácil. E por que o IgG não estaria nesse ponto? Porque o IgG é uma molécula muito mais específica. E essa especificidade, exatamente, vai gerar o que a gente chama de memória. A grande memória celular, que a gente fala o tempo todo, memória de anticorpos, etc., é por causa disso aí. Ou seja, eu terei o IgG circulante. Então, tipo, por exemplo, se você, vamos dizer que esse micróbio de novo aí do meu desenho aqui da direita, você entrou em contato com ele, não tem mais 10 anos de idade. Agora você tem lá seus 30 anos. Então, com isso, com seus 30 anos, você voltou de novo a entrar em contato com esse agente patogênico. A resposta imunológica vai ser muito mais forte, muito mais o que? Rápida. E por que ela vai ser muito mais rápida? Porque exatamente vocês vão ter aqui a questão das imunoglobulinas, de memória. As moléculas, as células B de memória. Então elas vão estar o que agora? Armazenando esse IgG e assim que der de cara com o quê? Com esse micróbio, vai poder o quê? Fazer a devida o quê? Liberação desse anticorpo, consequentemente estabelecendo um processo de defesa um pouco mais rápido em virtude disso aí. Qualquer dúvida, vocês parem que me perguntem, se vocês quiserem. Então, continuando, nós temos, vamos lá, avançando um pouco mais, temos lá a própria estrutura, a parte estrutural, vendo ela mais de perto, de como é que seria essa imunoglobulina. Lembrem-se, no IgG você tem o quê? Uma estrutura única, tá bom? E aqui no IgM você vai ter uma estrutura na qual eu posso ter o quê? 5 dessas estruturas juntas, tá? Eu vou ter exatamente na tal da peça J, isso encaixado, ancorado. Então, com isso, na IgM você vai ter o quê? Ao invés de 2 possibilidades, como no IgG, você vai ter 10 possibilidades. E por que 10? Porque você vai ter 5 moléculas dessa e, consequentemente, 2 vezes 5 são 10 possibilidades de ligação. Lembre-se que na parte que eu estou chamando aqui de FC, à tua esquerda, que é igualzinho no IgM, igual na IgA, IgD, IgE, vão ser o que? A região de funcionalidade. Ou seja, a função da imunoglobulina vai estar ligado a essa fração que a gente chama de constante. Esse ponto, exatamente, essa fração que a gente chama de constante, é a fração na qual existe o quê? A funcionalidade da molécula. É esse ponto que vocês vão ter o quê? A função da imunoglobulina específica para cada uma delas. Eu vou ter um slide que eu vou explicar isso com mais calma. Cada uma dessas funções. E é claro, também aqui em cima, como vocês estão vendo, aqui de novo, o tal do light chain, que nada mais é do que o quê? A cadeia leve, tá? Então essa parte aqui que é o braço, né? Parece uma... Deixa eu ligar aqui rapidinho. Que você tem exatamente essa estrutura assim, onde temos aqui meus dedos. O que acontece? Essas partes que estão os meus dedos é que vão ligar no antígeno. Então ela vai se agarrar ao antígeno. A porção FC vai dar apenas o quê? A atividade da globulina, da imunoglobulina. Então vai ser muito mais importante você ter o quê? A ação determinada pela região FC, que é uma fração constante. Constante por quê? Porque é ela que determina a ação da molécula. E a parte variável, que é exatamente a parte de ligação do antígeno, aqui, ó, que está mostrando exatamente a tradução aqui, ó. Sítio de ligação do antígeno, esse antigen binding, exatamente é isso. Então, com isso, esse sítio de ligação do antígeno é onde se liga aos pedaços proteicos e certamente o que faz com que você tenha a resposta por parte, certamente, o que do mecanismo de defesa, tá bom? E é claro, como estava falando de imunoglobulinas, garotos, estamos falando de uma resposta o quê? Bem específica, bem ligada à memória e certamente à adaptativa na qual estou me referindo em relação a isso aí. Continuando. Qualquer coisa, só falar. Então, seguindo aí nesse raciocínio, nós temos aqui, como eu disse a vocês, as imunoglobulinas. Deixa eu só beber um golinho de água, por favor.
vocês têm as imunoglobulinas aí. O IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. Ah, GD não, a GD tá aí? Não, não tá aqui. Depois eu mostro ela para vocês. E vamos falar até logo dela, que não está aí, que é mais fácil. A IgD, ela é em menor número, tá? Em relação comparadas a IgA, IgE, IgG e IgM. A IgD só serve para uma coisa, receptor celular. É ela que, quando a célula está jovem, quando o linfócito B está jovem, logo aparece na sua estrutura. Então, essa estrutura, esse anticorpo que aparece, no primeiro lugar, vai ser o IgD. Então, o IgD vai ser muito importante em virtude disso aí, permitindo que haja o quê, meninos? O reconhecimento, a ativação, certamente, e há uma outra questão. Os linfócitos B podem executar trocas disso aí. O termo exatamente que vocês vão encontrar em livros, na literatura, no Reut, no Abas, onde vocês forem ler, vocês vão ver lá o seguinte, é chamado switch de imunoglobulinas. O que significa o termo switch com W? Esse termo switch nada mais é do que troca, muda. Muda para quem? Para esses tipos de imunoglobulina que vocês estão vendo aí. Então, IgG, IgM, todos eles você pode fazer uma mudança caso o linfócito B requeira esse processo. Então, com isso, IgD, tá? Vai ser específico para o quê? Para eventos correlacionados com receptores celulares. Os outros dois importantes que eu comecei a comentar e também estão aí é a questão do IgG e o IgM. IgM, ele é importante porque indica exatamente para a questão das infecções chamadas de recentes. Tá? Então, os primeiros contatos que você tem com agente patogênico, geralmente vai ser feito por quem? Por IgM. Então, IgM vai ser a molécula que está aqui embaixo, aqui a ideia do pentamérico que eu falei para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, todos eles ligados o que? A peça J, exatamente com a glicoproteína que faz a junção dessas imunoglobulinas, e essa molécula vai ser bastante eficiente no seu aspecto de defesa, tá? Então, possibilitando que haja o quê? Obviamente, vocês poderem fazer o quê? Uma defesa mais eficiente logo no início da ação. Outra questão importante é o IgG. Lembre-se que o IgG ela é uma molécula na qual você vai ter o seguinte, uma questão de imunidade de memória. É aí que exatamente você tem eventos de memória, como eu falei ainda agora, bactérias e outras questões. Eu vou falar agora, inclusive, vou fazer um comentário, tá? Vocês têm isso vão ter isso em genética e certamente, vamos lá, acho que vocês não têm imunologia clínica, mas vale a pena porque é uma doença muito comum que acontece por incompatibilidade de sangues. É o que a gente chama de eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá? É uma doença que ocorre da seguinte maneira. Infelizmente, como eu estou no meu quadro aqui, eu não posso fazer muitas representações genéticas. Mas deixa eu te contar do seguinte aspecto. A mãe, ela simplesmente ela tem o quê? Isso tudo acontece por causa do fator RH, tá? Nós temos dois fatores especiais no nosso sangue, o ABO e o RH. Só são esses? Não. Nós temos diversos outros, porém esses outros têm, vamos dizer assim, são estudados muito mais em hematologia, o pessoal de farmácia estuda mais, por causa exatamente dos eventos, digamos, ligados a anemias, ligados a uma série de outros fatores variáveis que você tem na marcação da hemácia. Mas então o grupamento ABO é um tipo, exatamente é o quê? Aquele do chamado tipo do sangue A, B, AB e O, que não tem nenhum antígeno na sua superfície, tá bom? Então é uma hemácia lisa, a gente chama assim. E a questão do grupo AB, que tem os dois antígenos, o A e o B, caracterizando o grupo AB. E a mesma raciocínio para o quê? Indivíduos do grupo A, indivíduos do grupo B, onde você tem o quê? Grupo A com o quê? Antígenos do grupo A e B com antígenos do grupo B. E daí? Bem, e daí que o processo, exatamente, de compatibilidade está ligado a RH. No caso do grupamento RH, só existe dois deles. O RH positivo, quem tem exatamente o que? Os antígenos da hemácia, exatamente para RH, e o RH negativo, aquele indivíduo exatamente que não possui nenhum antígeno do RH na sua superfície. Então a gente até brinca que a hemácia está careca, ou seja, porque ela não possui essa proteína. E qual é o grande problema nisso aí? Digamos que a mãe, exatamente que aí é que está a grande questão, ela é RH negativa, ou seja, as hemácias dela são destituídas da proteína RH. Vocês não têm nenhum tipo de proteína como essa nas hemácias da mãe. E ela casa
com o indivíduo RH positivo. E aí o que acontece? As hemácias do nosso amigo, da pessoa, vai ter exatamente o quê? Antígenos, vão ter proteínas, as quais são exatamente do grupamento RH. Quando você junta os dois, você pode vir a gerar exatamente o quê? Crianças RH positivas. E aí é que vem a grande questão. A mãe, sendo RH negativo e não tendo visto nenhum antígeno RH positivo, o que vai acontecer? Caso venha ter a mãe contato com o sangue do bebê, o que vai acontecer? Ela vai reconhecer aquelas hemácias do bebê como estranhas. Aí você vai perguntar, mas como assim, professor? Ela não tem uma circulação que é comum entre a mãe e o bebê? Tem. Mas o problema é haver uma mistura disso aí. Mistura como? O impacto, a questão, às vezes, quando ela não segue a questão os eventos de repouso que devem ser seguidos no início da gravidez, ela não cumpre. Então, tudo isso, existe a possibilidade de haver um acidente e, é claro, isso gerar a mistura dos sangues. E o que isso gera para a mãe? Já que o bebê é RH positivo, as hemácias do bebê entrarem em contato com a mãe vai reconhecer aquelas hemácias como estranhas. Então, com isso, ela começa a montar um processo de resposta, exatamente de imunoglobulinas. E detalhe, o IgG, com o passar do tempo, ele é uma das imunoglobulinas que atravessa a placenta. Por isso que, inclusive, o sistema imune da mãe ele é eficiente para proteger o bebê. Então, o que vai acontecer? Os anticorpos vão começar a destruir as hemácias do bebê por reconhecer o que ela é estranha. Mas, vamos dizer assim, que esse processo, esse acidente, aconteça próximo ao final da gravidez. Vamos pensar assim, isso aconteceu praticamente próximo, ou então, como ela está sendo acompanhada no preventivo, ela conta do acidente e resolve fazer uma cesariana. Você consegue salvar o bebê em função disso aí. Mas de agora em diante, os próximos filhos que ela vier a ter, a gravidez nem vai vingar, nem vai avançar. Simplesmente, a partir do momento que o bebê for RH positivo, os anticorpos que já estão de memória do tipo IgG vão atravessar essa placenta, vão avançar para cima do bebê e vão destruir as hemácias do feto. Então, com isso, ela vai ter um aborto em virtude disso aí. Ou seja, é um processo no qual ele é interligado exatamente com memória celular. A mãe pode vir a dar sorte salvar o primeiro bebê, caso haja essa sensibilização, mas no caso dos outros, como vai virar um mecanismo de memória, simplesmente ela não vai ter chance mais de ter os bebês, obviamente, sendo RHs positivos, porque todas as gestações, ela vai destruir todas as hemácias do feto. E como destrói, ela causa hemólise. Exatamente, os anticorpos vão lá e lisam as hemácias. Então, com isso, vai disparar o mecanismo de coagulação dentro dos vasos e o bebê vai morrer em virtude disso aí. Alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês queiram falar, meninos? Nossa, minha primeira turma de imunologia que não quer saber nada em relação à eritroblastose fetal. Mas tá bom, vamos lá, vamos continuando. Então, com isso, garotos, o que acontece? Você tem outras moléculas. Você ainda tem o IgA, o IgE. IgE está ligado a quê? Exatamente a questão da resposta ligada ao quê? Ao aspecto de alergias. IgE vai ser muito importante exatamente para poder ativar aquelas células que eu falei com vocês quando a gente estudou hemograma, os basófilos. Lembre-se que os basófilos são células que têm o quê? Dentro do seu citoplasma, uma série de vesículas. Essas vesículas, elas têm, com o passar do tempo, que elas se rompem. Elas conseguem fazer o quê? Uma liberação de uma série de agentes que estão dentro dessas vesículas. Que agentes são esses? São exatamente os agentes correlacionados com o quê? Vasodilatação. Então, esses agentes são importantes para quê? Para o processo de defesa? São. Quando você está numa escala natural, numa escala normal, inclusive são as células que vão, são as células que vão auxiliar nesse processo de vasodilatação. Se vocês lembrarem da aula passada, que eu expliquei de apedese, a passagem de célula, aquele processo se torna muito maior, a passagem de células dos vasos para dentro do que? Do tecido, exatamente em função disso aí. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Essa vasodilatação ocorrendo, com isso as células sairão dos vasos, migrarão para dentro dos tecidos e, consequentemente, haverá o quê? Uma possibilidade de você ter mais células ali dentro. Mas caso seja um evento patológico, um evento de alergia, o processo é um pouco diferente. Por quê? Porque, por exemplo, o IgE, ele também fica acumulado nas células B.
Então, indivíduos que são sensíveis a certas substâncias, por exemplo, poeira, a questão dos ácaros que você tem na própria poeira, são pequenos artrópodes que você tem lá e podem contaminar o indivíduo, é a questão de pólen, cheiros, crustáceos também, que é muito mais comum, até porque a gente está em Salvador, em relação a isso, crustáceos podem fazer isso, ou seja, frutos do mar, de uma maneira geral, ostra, caranguejo, camarão, tudo isso tem muita proteína, são proteínas de grande peso molecular, o esqueleto, a carapaça desses animais. Então, com isso, costuma o sistema imune responder a isso. São importantes e potentes o quê? Ativadores do sistema imune. E, às vezes, por sua genética, os indivíduos têm o quê? Alergia a esse processo. Então, com isso, quando ele entra em contato, o IgE ele vai fazer com que haja o quê? O disparo dessas células. Se for os primeiros eventos, se for os primeiros contatos, não vai ter nenhum problema. Às vezes se resume o quê? Espirrar, aparecer placas vermelhas pelo corpo, ficar um pouco ligeiramente inchado, às vezes um pouco de água é retida nos tecidos. Alguns eventos, mas são passageiros. Porém, se o indivíduo tiver uma nova sensibilização, ou seja, vamos dizer que ele coma lá, ele é alérgico a camarão, e coma camarão lá quando era criança, e resolva comer quando tem 40 anos de idade. As células de memória vão estar ali. Ou seja, você vai ter uma série de células, de mastócitos, prontinhos para entrar em ação. E o que vai acontecer com esse indivíduo quando entrar a segunda vez? A resposta vai ser mais agressiva, porque ele tem IgE exatamente nessa memória, específico para esses eventos dos crustáceos, tá bom? Como do camarão. Então, o que vai acontecer? Os mastócitos vão liberar as substâncias farmacoativas, mas só que todas as células de uma só vez. Aí imagina o que vai acontecer, similar ao que vocês já viram em relação a indivíduos que tomam corticoides. Indivíduos que tomam corticoides, o que acontece com eles? Eles simplesmente têm o quê? A retenção de água nos tecidos. Tá? Você repara que você fala, o indivíduo está mais gordo, está mais inchado. Ele exatamente está inchado não é porque ele engordou, e sim porque ele retém água. E é exatamente o que acontece com a substância vasodilatadora. Ela passa essa água para o tecido conjuntivo e, com isso, por exemplo, as vias aéreas vão começar a serem obstruídas, vão começar a serem fechadas. Por quê? O tecido tende a empurrar essa estrutura em direção ao quê? Uma a outra. Então, com isso, as vias aéreas vão se fechar e o indivíduo não vai ter nem chance, em poucos minutos, ele pode morrer asfixiado e você não vai ter nem chance de levá-lo ao hospital. Então, em função exatamente dessa memória celular. E o último, que você tem aqui, o IgA, ele está ligado que a mucosas e líquidos. Geralmente você tem muito, vocês dentistas veem muito isso, porque tem o quê? O IgA nessa evento de proteção de boca, mucosa da boca. Então, na mucosa, tá? Não só da boca. Então, porque o termo mucosa, como eu já expliquei a vocês, tá ligado o quê? Todo tecido que está voltado para o quê? Um ambiente aberto, ou seja, então você tem a mucosa na boca, nasal, uretral, anal, vaginal, todas elas vão ser exatamente ambientes os quais estão voltados para o meio externo, e é claro, em função disso aí, você tem o IgA e algumas outras moléculas de defesa. Vou ver se, inclusive, eu mostro depois para vocês um vídeo em relação à imunidade do sistema imune do intestino. Eu tenho isso aí. E é claro, esse raciocínio faz com que vocês tenham o quê? Simplesmente eventos de defesa onde eu vou ter uma resposta e essa simplesmente vai estar ligada exatamente nesses locais bucais, nessas mucosas. Mas só que tem uma característica, o IgA. Primeiro lugar, como vocês estão vendo aqui na figura à esquerda, o IgA não é monomérico, ou seja, ele não tem uma única estrutura como tem o IgE e o IgG. Ele é o quê? Dimérico. Por que dimérico? Ele tem duas estruturas aqui, ó. Duas imunoglobulinas, uma ligada à outra. Adivinha por quem? Pela própria peça J. Essa peça J liga, que é uma glicoproteína, liga essas duas moléculas, e é por isso também que, inclusive, ela fica resistente o que? A líquidos. Outro lugar que você vai encontrar muito, é só você olhar aqui a gestante, são os alvéolos onde você produz o que? O colostro. Então você vai ter exatamente também ali, além da imunidade da mãe, ou seja, IgG, também você vai encontrar IgA em líquidos. E isso vai fazer com que haja o quê? Uma importante defesa exatamente do quê? Dos eventos que você vai ter relacionados a controle, obviamente, que de sistemas de defesa, principalmente na questão da amamentação.
É por isso que é importante a amamentação no início, tá? Porque como o bebê não tem o seu sistema imune ativado, ele só tem uma ligação aqui, ó. Eu estou apontando para isso, no cordão umbilical, diretamente com a mãe. Então aqui o sistema de defesa dela protege ela contra uma série de ações. É a mesma coisa em relação aqui o seio dela, em relação à própria produção de leite. Ali você vai ter o colostro, ali você vai ter exatamente a amamentação, o evento de amamentação e, consequentemente, a questão até o sistema imune do bebê ficar ativado, você vai ter o que? Os anticorpos passando para o que? Para o bebê. Via, obviamente, que a questão da amamentação materna. Vamos lá. Outro processo que é bem importante, deixa eu primeiro falar, eu vou voltar para cá, deixa eu logo emendar, já que eu estou falando de anticorpos, logo da funcionalidade deles, tá? E eu vou voltar depois para aquele evento ali para a gente fechar a questão das imunoglobulinas, que é bem importante, por sinal, aquele evento de células T dependentes e T independentes. Deixa eu primeiro falar da função. Lembre-se do que eu falei ainda agora, você tem exatamente os pontos de ligação, que são o quê? Os FABs, a cadeia leve, com o quê? Com o antígeno. É ali que permite que você ligue o quê? Ao micróbio, por consequência, e faça o quê? A ativação. Ativação de quê? Depende. Vários processos, vamos dizer dessa maneira, de processos de defesa celular vão ser importantes em virtude disso aí. Então você teria, em primeiro lugar, a questão da célula B aqui, tá bom? Como naive, ou seja, a célula inativa, na qual ela tem o quê? Expressando na sua superfície imunoglobulinas. Aquelas imunoglobulinas que estão ali, eu vou te mostrar inclusive depois nesse slide que eu passei agora, eles servem como receptores para a célula B. Então vai ser importante exatamente você poder ativar a célula B. Mas só que a célula B, ela não fica nesse estado inativo por muito tempo. Ela entra no estado efetor. Esse estado efetor a gente chama exatamente de plasmócito. O plasmócito é uma célula na qual se faz o quê? Secreção, liberação exatamente dos anticorpos. Então, com isso, os anticorpos serão liberados pelo plasmócito e aí vocês vão ter uma série de eventos, obviamente, que destinados a essa questão de função celular. Estão querendo perguntar alguma coisa? Nada? Então vamos lá. Com isso, você tem lá o antígeno, você tem o processo onde o anticorpo pode neutralizar toxinas, tá bom? Ou seja, aquele, vamos dizer, vamos pensar em uma infecção intestinal, que fica mais fácil vocês enxergarem. Vocês têm lá eventos correlacionados com o quê? Com toxinas virais ou toxinas, digamos, são proteínas, tá? Bacterianas. Vocês vão ver isso em microbiologia, ou estão vendo? Não sei como é que está o cronograma de vocês. Esses eventos são importantes porque você neutraliza essas proteínas que podem causar uma série de malefícios no indivíduo. Ou seja, os eventos de febre, dores, que às vezes você tem, digamos, só você lembrar quando você tem uma infecção intestinal, você sente o quê? Uma série de calafrios e dores intestinais, contrações da musculatura lisa em função da toxina. Os anticorpos podem fazer a neutralização disso aí. Outro ponto importante é o de baixo. Opsonização. É só você lembrar do que eu falei anteriormente. O que é opsonizar? É você revestir a estrutura, vamos dizer aqui, o meu micróbio que está aqui, com eventos de reconhecimento, no caso, o anticorpo, tá? Esse evento também pode ocorrer, como eu mostrei a vocês, inclusive, no vídeo da aula anterior, em relação a C3b, aquela proteína, aquela subfração que você tem da quebra do C3, você pode revestir o micro-organismo e, consequentemente, fazer com que haja o quê? O favorecimento da fagocitose, é o que vai acontecer também aqui no anticorpo. Então, com esse processo de favorecimento da fagocitose, a gente chama de quê? Opsonizar. É o evento exatamente que você marca a estrutura, como está aqui o nosso micróbio, e, consequentemente, você vai ter o que? A questão do englobamento mais rápido, porque você vai ter receptores na superfície da célula para FC da imunoglobulina. Então, com isso, eu englobo e faço o que? A digestão disso aí. Outro processo que é importante, que envolve receptores também do FC, é a célula NK. A célula NK, ela não depende, vamos dizer assim, de uma célula apresentadora de antígeno. Tá? Ela não precisa disso. Mas, ela, a partir do momento que ela tem esse receptor de afinidade para FC, isso vale também quando você tem isso com o especial NK, você vai ter um evento muito importante em imunologia.
É um dos eventos mais importantes que a gente leva uma sigla chamada ADCC. E o que é esse ADCC? É exatamente o que está escrito aqui dentro desse quadrado. É citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Obviamente ADCC é porque está em inglês. Então, com isso, citotoxicidade celular dependente de anticorpo, ADCC, vai ser os eventos que vão ser o quê? De destruição, obviamente, em função do quê? Quando ele é a NK ativada. Aí é que ela vai usar exatamente alguns elementos que eu perguntei a você, que eu falei para vocês, chamados de quê? De perfurinas e granzimas. Elas vão o quê? Destruir a célula, vão permitir exatamente que você consiga destruir a célula perfurando a membrana. Similar até, lembra, mas é claro, é diferente pelo caso da cadeia de eventos do complemento. O complemento termina com uma lise de membrana, mas no caso da perfurina e granzima, só é um evento mais rápido em virtude disso aí. Um outro processo que também tem o ADCC é quando a gente fala dos eosinófilos. E o que os eosinófilos têm de especial? Eles gostam de destruir parasitas. Então, quando ele destrói parasitas, o que ele faz? O anticorpo reconhece as estruturas de superfície de um parasita. Eu estou falando o quê? Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, um xistosoma, algum verme desse tipo. E aí, com uma tênia, então ela vai reconhecer essa estrutura, vocês também vão aprender isso em parasitologia, vão reconhecer isso e vão liberar uma série de substâncias que ela possui. Aí vem exatamente aquela questão daquelas substâncias radicais livres, quando eu falei dos eosinófilos. Ela possui o quê? Água oxigenada, peróxido de hidrogênio dentro da vesícula. Como ela tem exatamente vesículas que contêm esse material, o que ela faz? Ela intoxica, ela envenena exatamente o que? O parasita ou a agente exatamente que ela está destruindo. Então isso é importante exatamente por esse motivo. Então não esquece, a ADCC é citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Então, com isso, para esse processo ocorrer, certamente terá que haver a presença do anticorpo. E por último, os senhores têm aí o que é a ativação do complemento. Na ativação do complemento, como eu falei para vocês, você tem um importante evento que a gente chama o quê? Da via clássica. A via clássica, exatamente, vai ter o quê? Um evento de ligação, e a estrutura que vocês estão vendo aqui foi a estrutura que eu mostrei para vocês lá no início, quando eu falei de complemento, que é o C1. É ela que vai alterar para aquelas duas outras subunidades, C1S e C1R. Então, com isso, ela se modifica e vai entrar, obviamente, as outras proteínas que nós conversamos e que vocês certamente já estudaram. C2, C4, 3, todas elas encadeadas vão formar o quê? O túbulo proteico, exatamente perfurando a membrana e fazendo com que haja o quê? Um desequilíbrio osmótico, uma lise celular. Então, é exatamente, inclusive, é o primeiro quadradinho que está ali, lise de micro-organismos. Pode favorecer o processo de fagocitose. Olha o que eu falei para vocês ainda agora. O C3b está aqui, então com isso você tem receptores para ele. O próprio evento vai favorecer essa fagocitose. Então com isso existe a opsonização. E é claro, receptores o quê? As questões inflamatórias. Que até eu mostrei isso também naquele vídeo onde eu mostrava o quê? O vaso sanguíneo, onde você tinha um rolamento das células pelo tubo, pelo vaso, e, consequentemente, depois a questão da diapedese, a passagem da célula do vaso sanguíneo para dentro o quê? Do tecido, da derme. Então, com isso aí, vocês vão ter o quê? Um processo de convocação de células, muito importante. Esse processo exatamente que a gente chamou de processo inflamatório, que depois, inclusive, vamos ver mais alguns eventos disso aí. Algo a perguntar, algo a falar, garotos? Então, com isso, nessas funcionalidades, a gente pode exatamente fazer essa enumeração também, usando essa tabela, essa diagramação que tem aqui. Lembrem-se, IgG vai estar sempre sendo utilizado para opsonização dos antígenos, como eu falei vocês, ou seja, a fagocitose. Só um minuto. A ativação da via clássica do complemento, que eu acabei de falar para vocês. Citotoxicidade mediada por células independente de anticorpo, ou seja, as células NK vão estar nesse processo, também macrófagos podem participar disso aí. A imunidade neonatal, que eu falei para vocês, através do colostro e os eventos exatamente de transferência, de passagem, o quê? Através da placenta, por isso que são anticorpos que atravessam o quê? A barreira placentária.
você tem ainda um mecanismo de regulação da célula B. Ou seja, eu posso fazer com que haja o quê? Uma regulação da ativação da célula B, ou seja, eu posso fazer que haja uma inibição dela. Então, com isso, é um feedback. Esse tipo de feedback é o quê? Se você tiver uma grande produção, o IgG pode entrar aí e fazer um processo de bloqueio e fazer com que a produção ela baixe. O IgM, como eu falei para vocês, está envolvido na resposta da via clássica e ele também entra como um ativador dos linfócitos B naive, ou seja, aqueles linfócitos inativos. Então, com esse motivo, é que a gente fala que o IgM participa o quê? Da resposta inflamatória o quê? Aguda. Depois você tem o IgA, como eu falei para vocês, mucosas. Você vai ter aqui em tratos gastrointestinais, respiratório e todas as outras mucosas que eu citei em relação ao corpo. Você tem o IgE, nesse aspecto também de citotoxicidade, tá bom? Envolvendo simplesmente eosinófilos e também teria ali basófilos. Então, inclusive, até porque basófilos e mastócitos participam exatamente do outro evento que vocês estão vendo aí, que é o de hipersensibilidade imediata. Eu vou comentar para vocês também nas outras aulas, eu vou dar um comentário sobre isso ainda, deixa a gente terminar o assunto. E IgD, como eu disse a vocês, são exatamente o quê? Processos de receptores de linfócitos B naive, ou seja, são os primeiros receptores que você tem na célula. Consequentemente, isso vai te ajudar muito para quê? Para que você faça o primeiro reconhecimento, o disparo, a ativação que você está vendo aí. E olha no desenho, tá? Até mostrando isso para vocês. Só um minutinho. Você tem lá a questão do quê? Na lâmina própria, se fala exatamente do tecido de mucosa, tá? A parte onde você vai ter o quê? Contato com o meio externo. Pode ser a boca aí, pode ser a questão, de repente, da própria, o quê? A mucosa intestinal e os outros locais que nós falamos. Então, você vai ter lá o plasmócito secretando isso, por isso que a peça aqui está dimérica, tá bom? Porque você tem 2 anticorpos grudados, então com isso é IgA. Depois isso vai fazer com que haja o quê? Você ligue isso ao antígeno e endocite isso. Então, com isso, o que acontece? Eu posso destruir uma série de antígenos assim, inclusive valendo também para algumas toxinas, tá? Também pode acontecer esse aspecto. E embaixo, vocês estão vendo aquele processo da NK um pouco mais de perto, né? Onde eu ativo exatamente a Natural Killer, né? NK, porque eles têm receptores para FC, e aqui no caso você está vendo ali, é um FC gama, tá? Então é receptor para IgG. Gama é a cadeia, tá? Que é a cadeia pesada, o nome dela em grego é gama, tá? Cada uma delas tem um nome, né? Gama, mi, alfa, epsilon, delta, todas elas são cadeias pesadas e essas cadeias pesadas têm nomes gregos. E o que você está vendo ali exatamente é da IgG. E essa IgG tem uma característica, ela tem baixa afinidade, tá? Tanto que tem um detalhe que eu posso falar, inclusive aproveitando que está esse slide aí, para vocês. Eu disse para vocês que IgG também ativa a cascata complemento. E tem uma coisa, quem ativa a cascata complemento, você tem 3 tipos de IgG. 1, 2 e 3. O 3 tem baixa afinidade. O 1 e o 2 podem também ativar o complemento. Então, com isso, em função da afinidade deles, eu posso ativar o sistema complemento, igualzinho como ocorre lá em relação ao IgM, tá bom? Então, eu posso também convocar como um processo de defesa. E, por último, o que vocês estão vendo ali é a questão do quê? Deixa eu até fechar aqui um pouquinho. Vocês têm exatamente o quê? O IgE, tá? E aí o que acontece? O IgE liga muito a helmintos, como eu te falei, sistemas de defesa contra parasitas. E aí vem o eosinófilo e se liga a isso. Por quê? Ele tem exatamente um receptor, e repara o que eu falei aqui da letra grega, ó. FC epsilon. Epsilon, porque é a cadeia pesada. É a cadeia exatamente, a FC do quê? Do IgE. Então eu tenho um receptor para isso. Consequentemente, ele tem uma alta afinidade e o parasita, obviamente, é morto nessa história aí. Isso está entendido, garotos? Querem perguntar alguma coisa? Esclarecer alguma dúvida? Tá bom? Algo? Não? Então vamos lá. Continuando. Voltando lá para aquele pedaço que eu disse para vocês que nós iríamos falar. Nós temos o que chamadas células T dependentes e T independentes. Isso é bem importante e interessante pelo seguinte. Primeiro ponto, vocês sabem que uma célula T de tatu só consegue ser ativada por o quê? Pela apresentação de antígeno. Então, com isso, o MHC de classe 2, somente que é encontrado em células apresentadoras,
macrófagos, células dendríticas, linfócito B, que está aparecendo inclusive aqui para vocês. Todos eles fazem a apresentação de antígeno. Se eles fazem a apresentação de antígeno, é possível, não, está presente nele que simplesmente você tem o quê? O MHC de classe 2. É possível que ele possa o quê? Apresentar para a célula T. Então, a justificativa exatamente desse slide é isso. É que você tem o quê? Eventos que são T-dependentes, ou seja, que eu dependo exatamente do quê? Da célula B ativar a célula T, tá bom? Então, você está vendo aqui, olha a parte de baixo, tá? Onde você tem lá o antígeno encaixado no MHC de classe 2. Mas como ele é um linfócito B, vocês têm que lembrar o seguinte, e um naive até em especial, o que você tem lá encaixado em cima? Imunoglobulinas, que são exatamente esses Y que estão aqui. Eles se ligam, essa parte vermelha, que é o quê? O antígeno. Por isso que eu falei para vocês que a primeira molécula que geralmente é o quê? É liberada é IgM, porque você consegue ter exatamente o quê? Essa molécula grande, pentamérica, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, exatamente o quê? Participando da fase o quê? Aguda da infecção. E ela também, o linfócito B aqui do outro lado, repara o seguinte, ele pode ligar diretamente a bactérias. Esse vermelhinho que você está vendo aqui, por exemplo, pode ser antígenos bacterianos. Então, eu posso despertar também a célula B. Ela pode ser o quê? Despertada independentemente de haver uma célula apresentadora. Ela não precisa de uma célula apresentadora, de uma célula T no processo. Então, com isso, o outro processo, ao contrário, repara aqui embaixo. Você tem uma célula T que participa disso aqui. E lembre-se, esse TH aqui é T helper, T auxiliar, tá bom? A helper vem de auxiliar em inglês. E com isso, vocês estão vendo aqui TH2. TH2 é simplesmente o quê? Uma subpopulação de linfócito T. Você tem várias delas. Você tem até a última vez que eu contei, você tem até mais ou menos TH20, 20 e poucos. Mas só que a gente estuda na imunologia para vocês, TH1 e TH2. Comenta deles algumas coisinhas, tá? Que depois ainda devo falar mais alguma coisa para vocês. Mas essas subpopulações, tá? De linfócitos T, como a TH2, permite que você faça o quê? Quando você associa o linfócito B com a célula T, liberação de citocinas. Então, citocinas podem te chamar outras células, podem fazer com que você aumente o quê? O poder de mitose da própria célula. Então, com isso, eu já passo para respostas mais crônicas, ou seja, exatamente tem o quê? Eventos ligados a IgG. Então, é claro, nessa questão de ativação da célula T, me permite isso, exatamente ter um evento de resposta tardia, tá? De memória celular, em virtude disso aí. Algo a perguntar, algo a falar disso ou de qualquer um dos slides, garotos? Por favor. Não, professor. Não? Ok. Então, vamos dar continuidade ao processo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Antes de eu definir aqui uma coisinha com vocês. Vamos lá. Vamos para a inflamação crônica? Deixa eu fazer uma coisa com vocês. Vamos... Peraí, deixa eu botar aqui. Ai, partilhar. Só um minutinho, garotos. Vamos falar, tela 1, tá aqui. Partilhar com vocês meu slide novamente, mas só que não mais esse. Então, com isso, sem dúvidas, fechamos aqui imunoglobulina, já foi. Depois eu vou mostrar um vídeo só sedimentando essa história. Mas antes de eu mostrar o tal vídeo, ou a depender também do ritmo dessa, eu falo no vídeo semana que vem, antes de reparação tecidual, porque aí fica até como uma revisão. Deixa eu falar inflamação crônica, porque aí a gente já fecha, né? Inflamação aguda, inflamação crônica. Vamos lá. Até uma parte dos slides aqui, vocês até viram a parte. Eu acredito que vai ser até um pouco rápido. Então, vamos lá. O que a gente chama da parte exatamente de inflamação crônica e reparo tecidual? A ideia exatamente é a sequência daquele processo que nós falamos. Ou seja, já que falamos da sequência de fase aguda, imunoglobulinas, eventos inflamatórios, não tinha lá trauma físico, tudo isso aqui que a gente passou, né? Trauma físico, que pode ser causado por um trauma físico, químico, infecção, rompimento, obviamente, dos vasos. Eu mostrei para vocês a questão inclusive da diapedese em função disso aí,
Deixa eu arrastar isso aqui um pouquinho para cá, que já melhora a minha visualização. Exatamente a questão da diapedese que você tem aqui, ou seja, a passagem das células dos vasos sanguíneos para os tecidos. Então, isso favorece bastante essa atividade. Eu tenho ainda também eventos que são ligados a ele, como eu disse a vocês, onde eu posso fazer o quê? A questão vamos chamar assim, de eventos modificatórios daquele local. Por exemplo, o inchaço, que você está vendo aqui, em função que a tumefação aumenta exatamente a quantidade de água no tecido, por causa de substâncias vasodilatadoras. Vocês têm aí eventos como a dor, que eu disse para vocês, também é característico disso aí. Vermelhidão, em função do quê? Do acesso de vasos sanguíneos para aí. Obviamente também a temperatura, ou seja, uma série de eventos que vão caracterizar, inclusive, culminando com a perda de função, aqui, o aspecto exatamente inflamatório, deixa eu jogar aqui para cá de novo, onde você tem exatamente os principais eventos e todos eles caracterizando a inflamação propriamente dita. Porém, a inflamação, como eu falei para vocês, ela avança, é um processo contínuo. Ela não vai ficar apenas nesse processo, que, como eu disse a vocês, só para poder a gente sedimentar a ideia. Calor, né, que é causado pela vasodilatação e o aumento de metabolismo celular. É por isso que ali, exatamente nessa região onde você corta, inflama, ou algo do gênero, você encosta o dedo, fica lá, obviamente, que aquele calor, em função exatamente dos vasos sanguíneos. A mesma coisa, o rubor, que leva sangue para aquela região, consequentemente. E, é claro, a questão do tumor, onde você vai ter o que? A vasodilatação, vai ter uma permeabilidade muito grande, ou seja, influxo de células, o que eu chamo de quimiotaxia. São eventos exatamente de citocinas, partes, subprodutos lá do complemento que eu avisei a vocês, que exatamente faz esse processo, e é claro, a dor, que entra como mediador químico, porque você rompe a membrana celular. Então, isso aí vocês vão aprender, inclusive, em farmacologia, eu falei para vocês, os mecanismos inflamatórios da dor, que exatamente vão dar o quê? O uso, vão culminar explicando a vocês a utilização de processos farmacológicos. Então, vão ter substâncias, o quê? Que são derivadas do fosfolipídio da membrana, principalmente, por exemplo, os chamados derivados de ácido araquidônico. São substâncias que vão ativar o cérebro e vão identificar via receptores de dor, ou seja, os nociceptores, que depois vocês vão estudar mais ainda isso, para exatamente entender o que são os eventos de dor. Então, esse processo conjunto é que eu vou chamar de inflamação. Isso tudo te leva, obviamente, o quê? Como nós dissemos, um aumento de fluxo sanguíneo local, tá? Isso foi mostrado também no vídeo, mas depois eu vou mostrar, tem um outro ali que vai apresentar isso para vocês. Vocês têm migração de células, obviamente, saídas dos vasos para dentro desses tecidos, ou seja, tem células que a gente chama de residentes, ou seja, elas ficam ali. Estão ali exatamente para quê? Como se estivesse vigiando o local. Caso ocorra um rompimento, a inserção de alguma estrutura, ocorra exatamente o que? Alguma modificação, obviamente, tecidual, você pode fazer com que haja o quê? Uma destruição local desses processos aí. Isso vai te levar também a eventos de maior fluxo sanguíneo e certamente também o edemaciamento do local. E aí vem exatamente também cores que nós falamos. Lembre-se sempre disso. Isso é bom para a gente dar uma recordada. Injúrias. Injúrias, que a gente aprendeu lá atrás, na questão exatamente de eventos que modificavam células, você tem aqui alguns exemplos. Infecções virais, infarto, toxinas, trauma. Tudo isso vão fazer com que haja, obviamente, que modificações dos eventos. Podem começar com o quê? Com uma fase aguda e depois migrar para uma chamada fase crônica. E o que seria essa fase crônica? Nada mais é do que um avanço da doença. Porque eu posso ter, por exemplo, se você for ver aqui do lado, tá? Você vai ter o que? Os processos de cura. Mas na fase crônica vai variar nisso, porque você vai ter, por exemplo, angiogênese. O que é angiogênese? Angios são vasos, gênesis, formação. Você vai formar novamente os vasos sanguíneos. Lembra que, por exemplo, se você romper, houver, de repente, uma destruição de vasos, extravasamento de sangue, você vai ter o quê? A saída do sangue. Então, você vai ter o quê? Processo coagulatório, vai ter uma série de eventos para o quê? Fechar aquele local. Isso exatamente também pode ser feito por uma outra célula que vocês conheceram, integumentar, chamado o quê?
chamada de fibrócito. Então, com isso, o fibroblasto ele vai participar disso aí, produzindo o quê? Colágeno. O colágeno, exatamente, é que vai causar essa fibrose. Às vezes você vê muito isso em machucados, que formam aquelas queloides, tá? Aquelas estruturas que você, às vezes você fica o quê? No teu braço, na tua perna, ou então locais que você machuca muito, como os joelhos. O que acontece? Aparece a queloide. Exatamente uma cicatrização excessiva desse ponto. Você ainda vai ter, é claro, uma injúria tecidual progressiva. Isso pode avançar, pode aumentar de local a local. Então, é claro, e além disso, vocês vão ter eventos como, por exemplo, a resolução disso aí. Como é que você resolve? Por exemplo, você vai ter a eliminação dos estímulos, né, que causaram o evento, digamos, você retira lá o prego que estava no seu pé, você faz o quê? Uma reposição tecidual daquilo ali. Isso são eliminações exatamente dos eventos que causaram injúria. Você vai ter uma baixa dos mediadores inflamatórios. Lembre-se que eu falei para vocês que esses eventos são transitórios. A gente não tem tempo todo essa quantidade aqui, que eu estou passando, inclusive, aqui vamos chamar assim, de um cursor cheio de células. Ao contrário, o normal é você ter poucas células, apenas avaliando a situação do local. Então, isso, obviamente, vai ser um evento que é transitório. Então, exatamente também vai simbolizar a cura. O evento que você viu, inclusive lá no dedo ali da pessoa, o pus, o abscesso, nada mais é do que o quê? Um evento onde você tem uma batalha entre bactérias e células. Então, esses eventos exatamente também vão estar envolvidos a isso aí. Tudo isso vai culminar com a chamada fibrose, ou seja, a deposição do colágeno, como vocês estão vendo aí, e é claro, você vai ter o quê? Perda de função, porque as células não vão estar mais em atividade, já vão ser inibidas e vão voltar ao seu estado normal. Então, isso é um ciclo, onde você começa, você ativa e depois inibe. Essa é a grande verdade, em função disso aí. Continuando, aquilo que a gente estava falando, isso aqui, duas tabelinhas. Você tem lá a inflamação aguda, tem o processo no qual você, obviamente, vai ter o quê? Processo exudativo, ou seja, a questão da liberação de líquidos para ali, a migração de quê? Polimorfos nucleares, a vasodilatação, tudo isso a gente vai falando, né? Congestão de vasculares, o edema, que é o inchaço, a malha de fibrina. Fibrina por quê? O coágulo. Por esse motivo que você tem lá a hemorragia. Então, com isso, esses eventos todos vão ser caracterizados por isso. E, é claro, a própria necrose tecidual, né? Que é a perda de função. Aí depois vem a inflamação crônica, que você vai ter o quê? Esse processo proliferativo, vai ter uma grande presença de células o quê? Mononucleares, ou seja, macrófagos como células apresentadoras de antígeno, vão ter os linfócitos como células o quê? Ativadas para chamar mais células, fazer com que haja o quê? Uma ativação celular daquele momento, do evento exatamente que é de defesa. Você tem o plasmócito, que é uma célula efetiva da célula B. Então, com isso, o plasmócito vai representar o quê? O linfócito B ativo, secretando o quê? Anticorpos. Você tem a proliferação celular, o fibroblasto, olha o que eu falei para vocês, presentes ali, porque você vai ter colágeno sendo produzido, então com isso você vai poder fechar esses locais onde ocorreram certamente algumas lesões, tá? Então com isso você vai poder fechar isso. Presença da célula endotelial, por que isso? Se você tiver, por exemplo, um rompimento do vaso, você precisa recompor a parede do vaso. Então, é claro, células endoteliais vão ter ali, exatamente até porque são tecido conjuntivo. Você vai ter novamente o quê? Células parenquimatosas, o próprio parênquima, que vai dar o quê? Essa estruturação celular geral. Uma neovascularização, neo é novo, ou seja, você vai repor os vasos aí, fibrose e necrose posteriormente, para ver o quê? Uma perda, ou seja, você tem aquele, vamos dizer, se tivesse caído, formasse aquela crosta, né, que você tem lá em cima do machucadinho. Com o tempo, aquela crosta some e um tecido novo aparece ali naquele local. Então, essa tendência natural do ciclo que de passar de inflamação aguda para a crônica e posteriormente fechar isso aí. E olha aqui exatamente até os processos. O tecido normalizado, que é as camadas teciduais, tá bom? Dermáticas. Com isso, depois, com uma pequena quantidade de células, que praticamente mais do que dobra quando você olha a inflamação aguda. Então, você tem muita célula ali. Repare que, inclusive, ainda está organizado o tecido, porém, quando chega na inflamação crônica, no avançar exatamente inflamatório, você pode ter
grandes quantidades de células, tá bom? Com uma desorganização celular típica, obviamente, disso aí, comparada às outras duas, e certamente não avançando no processo desse combate, obviamente, o quê? Agente patogênico e, é claro, células de defesa. Por isso que culmina com aquela questão de produção do pus, né? Que acaba sendo um grande cemitério em virtude disso aí. Essa seria, cemitério até entre aspas, mas essa seria a verdade em relação a esse embate células e agentes patogênicos. Você tem lá aqui, ó, e como esse processo vai acontecendo. Isso é interessante, esse gráfico, porque ele mostra todo o processo inflamatório em si. Ou seja, o que você está vendo aqui? Primeiro, substâncias aqui, desde vasodilatadores como histamina, e olha o que eu falei aqui, bradicinina e serotonina, substâncias exatamente que também vão te auxiliar, que vão estar no processo inflamatório. São típicos da cadeia, exatamente da sequência de inflamação. Então, elas vão estar presentes, além do complemento. Isso com 30 minutos está acontecendo. Lembra que eu te falei, você cortou o dedo, daqui a pouco você olha, 30 minutos já tem uma mudança naquele local onde aconteceu o acidente? É por esse motivo. Com 1 hora, vão entrar o que seja uma série de moléculas, tá? Moléculas e substâncias que vão permitir isso aí. Fatores de ativação de plaquetas, esse PAF significa isso. O PG exatamente são o quê? São outros fatores para crescimento celulares, tá bom? E LT aqui está assim, simbolizando não apenas linfócitos presentes, tá bom? Tá bom? E é claro, você vai ter a grande presença de polimorfos nucleares, ou seja, células vão estar ali. Tanto que você tem um neutrófilo, ó, aumentando aqui no gráfico a partir de 1 hora. Único evento? Não. Lembra que isso é uma injúria. Se é uma injúria, você também vai ter processo de destruição. Por isso tem a apoptose. Então, mais ou menos com 6 horas, você começa os processos apoptóticos. Tanto que você nota isso, quando você olha uma ferida sua, você vê que cria parecer um tecidozinho, uma pequena membrana em cima. Aquilo exatamente já são processos de destruição. Tanto que você faz a limpeza do local, você costuma fazer o quê? Uma higienização do local para não ficar acumulado bactérias. Então você vai ter exatamente as apoptoses. Mas só que, olha o que está acontecendo com a exudação. Está diminuindo. Ou seja, os eventos de dor vão começar a diminuir. Mas por que eles diminuem, Marcos? Aí tem uma coisa interessante. Lembre que dor é sinalização. Esse evento que vocês trabalham como dentistas, exatamente aonde? Lá com seus pacientes. Então, esses são eventos de sinalização. Se você começa a tratar, se você começa o quê? A neutralizar os eventos causadores, obviamente, esses eventos sinalizadores vão começar a ser desnecessários. Por isso você está vendo uma queda disso aqui. Em 24, 48 horas, já entra processo do quê? Um pouco mais, digamos assim, permanente, a inflamação crônica. Então, por isso você tem monócitos. Lembre que monócitos vão ser células que vão se transformar em macrófagos e vai entrar uma série de citocinas, como está aqui sendo exemplificado. TNF é muito comum em relação a isso. Interleucina 1, 8. Linfotoxinas vão estar participando disso. Esse MCP1, tá bom? É um fator que a gente chama de quimiotático. Ele é um fator atrativo de células, tá? Então, é um fator que ajuda a crescimento também de outros tipos celulares. Interleucina 6 também entra nesse processo aqui. E outros fatores os quais vão favorecer isso aqui. Como também aqui, como você está vendo, TGF, que é fator de crescimento tumoral, tá? Então, existem várias dessas moléculas, existem várias citocinas. Hoje, pelo menos catalogadas, você tem mais de 80 delas, tá? Então, obviamente, algumas delas são mais primordiais, mais importantes. Algumas têm efeito que a gente chama de sinérgico. Vocês não veem aqui comigo, porque obviamente você precisaria de mais um tempo para ver imunologia, né? Tem alguns aspectos de citocinas que a gente estuda. Como se esses fatores complementam o fator do outro, fazem com que você tenha um mecanismo de atuação. Então, você tem outras ações disso aí, mas isso simplesmente não é comentado nisso, tá? Então, aqui você tem esse quadro representativo desse processo. Ali apenas até exemplificando aquele processo que eu mostrei para vocês em vídeo, ó, tá até passando aí em sequência, fica até como recordação para vocês, onde você tem os eventos celulares, ele vai marginando, vai rolando, a célula depois adere, entra de apedese, quimiotaxia e vai matando as bactérias. É aquele mesmo processo do vídeo, tá? Então isso exatamente é o quê? É o processo ligado que aos polimorfos nucleares. Aí, inclusive, você está vendo aí
um neutrófilo exatamente fazendo essa migração. Você tem isso monócito, eosinófilo, basófilo, várias células podem entrar, o linfócito, várias células podem entrar aí no processo e, é claro, fazer algumas execuções de alguns desses eventos aí. Deixa eu só repetir mais uma vez. Aqui. Não repetiu. E aí, é claro, você ainda tem a resolução, né? Como eu disse a vocês, composta exatamente dos eventos de apedese, isso aqui representa o 1. Olha, a migração, obviamente, disso aí. É claro, você tendo a circulação linfática, porque você pode exatamente tirar um pouco desse líquido, do inchaço desse local, porque o líquido migra do tecido para em direção à linfa. Lembre-se que a linfa é boa parte exatamente que de água, então essa componente vai voltar para lá, mas pode voltar também para o vaso sanguíneo. O monócito vai se diferenciar, como eu já falei para vocês, para a célula efetora, conhecida como macrófago, vocês já sabem disso. Vocês já têm o que? Os neutrófilos, que vão ajudar o que? Na apoptose e destruição também, tá bom? De células. Eu posso fazer com que destrua o quê? Os agentes patogênicos ou células que vão ser, obviamente, que em função disso aí, mortas. E, é claro, também você recompor o quê? Tecidos mortos. Você vai ter muita célula morta, epitelial, célula sanguínea. Então, tudo isso vai acontecer o quê? Deixa eu pegar um golinho de água aqui, por favor. Você vai ter o quê em relação a isso? Um processo onde a célula será simplesmente o quê? Permitirá que a célula seja o que é retirada. Então, você retira muitas células mortas. Muitas delas vão ser fagocitadas. E, é claro, você elimina isso aí. Então, retiro além das bactérias, e, é claro, agentes patogênicos estejam aí, fungos, etc., também vou retirar as células mortas, para evitar novas, obviamente, que infecções no local. Depois, vou emendar logo com reparo. Já aproveita que está logo aqui, se falta pouco mesmo, eu já faço logo isso. O reparo e a cicatrização é exatamente essa ideia. Repara, geralmente, às vezes, o que acontece? Pode ficar uma cicatriz como essa, aqui exatamente por causa do colágeno, né? Nossas células que fazem esse. Aqui no caso ele teve um ponto, né? Até que você pode ver, ele tomou uns pontinhos aqui, e depois as células, os fibroblastos, encarregaram-se de fazer esse fechamento. Mas às vezes, quando a cicatrização não fica muito adequada, você tem a formação de uma estrutura, exatamente que é proteica, glicoproteica, em cima disso aqui. Aí fica uma cicatriz, que aqui, por sinal, está bem pequena, mas ela pode ficar bem maior. E isso exatamente é o que a gente chama de queloide, em virtude disso, tá? Aí o que acontece exatamente nesse processo de cicatrização? Você tem, é claro, a lesão disso aí, tá bom? Houve a ferida, a inflamação, todo o processo, e você abre em 2 processos essa lesão. Você pode regenerar, ou seja, restituir todo esse tecido que foi danificado, exatamente a reposição padrão disso, e, é claro, a própria cicatrização, onde você vai ter o quê? Deposição do colágeno. Então, com isso, o que eu garanto? Exatamente que o colágeno, produzido pelo fibroblasto, vai o quê? Ser colocado ali em cima e, é claro, vai se formar a cicatriz. Então, esses 2 processos você pode ter no local. Pode ter a cicatriz, onde você vai ter o quê? Essa deposição de colágeno, se for demais, vai ter o tal da queloide, ou a própria regeneração, ou seja, que muito acontece com a gente. Você toma um corte, daqui a pouco está lá sangrando, some, você esquece dele. Daqui a 2, 3 dias já sumiu da sua mão ou qualquer outro local. Com isso, você ainda tem o quê? Alguns processos de cura dessa lesão, tá bom? Que eu posso, obviamente, classificar isso com alguns aspectos. 3 tecidos, os chamados lábeis, estáveis e permanentes. Um deles, os lábeis, são exatamente divisão contínua, tá? Processo de divisão, de reposição rápida. É pele e mucosas. Por exemplo, o de vocês. Quando vocês fazem lá as intervenções, repara, vocês às vezes precisam cortar, digamos, a gengiva. Quando abre aquele tecido, se você pedir para o paciente voltar daqui a uma semana, você vai ver que, tendo uma cicatrização boa, praticamente os pontos já estão todos fechados. Porque aquele ponto é muito rápido, são células muito rápidas de reposição. Então, com isso, é bem fácil o local de reposição celular onde vocês, dentistas ou odontólogos, trabalham, tá bom? Você também tem esses tecidos onde transição de vias urinárias e certamente também para a medula óssea em função disso aí. Tem os estáveis, que a gente chama de quiescentes, ou seja, são células as quais
elas têm um período mais, que a gente chama de perene, ele estável, tá? Então, por isso que a gente chama ela de quiescente. O fígado é isso, o pâncreas, endotélios vasculares, então ele demora mais tempo. E a permanente simplesmente não divide, algumas delas. É o que você fala em relação ao quê? Aos neurônios, que a gente já falou, certamente de trás para frente para trás. Músculo cardíaco, que também a gente falou lá também em morfologia, obviamente, quando a gente falou da questão das células miocárdicas. E, é claro, o esquelético, a musculatura esquelética. Muitas das fibras, tá? Elas repõem, mas algumas delas não vão ser repostas. Elas têm que ser mantidas. Então, às vezes, rompimentos, certos exatamente eventos de destruição são complicados porque essas células musculares não vão haver uma reposição, tá bom? Isso mostra também que vocês têm locais onde, por exemplo, que chamam de reservatórios de tecidos. Por que reservatórios de tecidos? Porque você tem pontos bem interessantes para acúmulos teciduais. Aqui, por exemplo, a pele, a gente viu isso lá em tegumento, né, quando falou de tegumentar. Repara, primeira camada epiderme, derme, e aqui embaixo a camada nucal com tecido adiposo, tá bom? Então, com isso, você tem lá os pelos e, é claro, uma série de glândulas aqui e células. Você pode fazer com que haja o quê? Um reservatório de células para você fazer a reposição. Por exemplo, a glândula sebácea é um desse tipo. Porque, por exemplo, quando você tem lá um cravo, uma espinha, eu até estava brincando isso com vocês uma certa vez, falei que quando você tira a espinha e o cravo, o que acontece? Fica lá aquele ferimento, mas daqui a pouco ele fecha. Porque você tem exatamente uma grande reposição de células ali. Intestino, mesma coisa. Onde você tem lá o que é uma série de células chamadas de caliciformes, onde você passa, onde elas exatamente compõem a mucosa intestinal, tá bom? Onde você tem as criptas e outras mais, que vão fazer o quê? Os locais de absorção, pontos diferentes do intestino delgado, tá? O fígado é outro deles. Porém, o fígado, ele repõe, mas só que tem um detalhe, você não pode abusar demais dessa reposição, porque as células podem vir ser destruídas e você pode perder o fígado, porque o fígado é uma central exatamente de metabolização. Vocês têm que lembrar disso. É aí que, por exemplo, farmacologia vai ensinar vocês que você torna um fármaco o quê? Mais hidrofílico. Então, consequentemente, tornando ele mais hidrofílico, o que eu faço? Eu torno ele mais o quê? Possível a sua liberação, por quê? Para excretar. Então, consequentemente... Ah, desculpa. Ah, meu Deus. Deixa eu aqui baixar o telefone. Perdoa. Então, com isso, o que vai acontecer? Vocês têm células as quais vão permitir que haja, obviamente, o quê? A metabolização de substâncias. Então, o fígado tem esse papel importante. Isso vale para o álcool, vale para o fármaco, para ser o quê? Eliminado como excreta. Por onde? Obviamente, a questão da urina. Então, com isso, você não pode abusar demais disso, porque senão essas células tendem a morrer e depois você pode ter sérios problemas em relação à metabolização. Outro ponto interessante também é a própria córnea, tá? Você tem locais ali de reposição também de tecidos, onde você tem as células, inclusive ele tem células tronco para ali, tá? Células bem jovens, as quais vão se transformar em outros tipos celulares, tá? Similar ao que você teria de células tronco lá em relação à própria medula óssea, né? Onde você tem lá células que vão repor as outras. Depois, você tem os processos de cura e lesão. Isso aí tem uma parte interessante que você vai depender o quê? Da extensão, obviamente, desse dano. Porque, por exemplo, isso é muito rápido quando você tem o quê? Poucas células. Um corte, um furo, alguma coisa do gênero. Mas se for, por exemplo, uma queimadura, algo que de repente atinja o braço, as costas, as pernas, isso leva mais tempo, é um processo complexo. Isso não é fácil, não é simples. O processo inflamatório, às vezes, você tem uma queimadura, por exemplo, vamos dizer assim, ele é longo, doloroso, porque exatamente as substâncias que fazem estímulos para a dor não somem rapidamente. Então, a pessoa sente muitas dores, o processo de reparação celular vai demorar um pouco mais, por isso que, inclusive, estão fazendo algumas alterações, né? Estão fazendo algumas alterações, não, perdão. Estão fazendo alguns eventos para tentar ver se você acelera esse processo de cicatrização. Por isso que estão pensando nas células tronco, por exemplo, você fazer transplante de tecidos de epitélio e colocar aí. Então, com isso, você fazer reposição desses indivíduos queimados. Você também tem outros processos que estão pensando em alternativos para a cicatrização. Por exemplo, inclusive aqui no Brasil, estão fazendo pesquisas bem interessantes. Lá na faculdade, na Universidade Federal do Ceará, eles estão usando pele de tilápia,
tá? Tá usando exatamente pega a tilápia, o peixe, retira aquela pele e coloca exatamente sobre o quê? Regiões queimadas. Em função de fatores de crescimento, eventos que você tem celulares na pele da tilápia, está fazendo com que haja estimulação de reposição celular. Então, esse é um processo mais barato, mais acessível, porque, obviamente, você fazer cultura de células e ter, a partir de células-tronco, outras células, é muito mais complicado, tá? Então, é um evento bem mais complexo. Então, como vocês estão vendo aí, só para a gente voltar para cá, vocês têm lá as células, obviamente isso aqui acontece, por exemplo, lá estamos olhando o quê? As células hepáticas, né? Normais. Você pode ter destruições, alguns pontos podem ser lesados. Então, com isso, a depender dessas destruições, o que acontece? Eu consigo até fazer a cicatrização, até fazer o reparo. Mas o fígado, ele tem uma coisa interessante. Se você lesionar ele demais, você começa a perder partes funcionais. Você repõe, mas não repõe de uma forma adequada. É mais ou menos uma história que eu contei para vocês quando eu falei nas aulas de como é que chama? Folha de tegumentar locomotor reprodutor, quando eu falei da reposição de cartilagens. Quando eu virei para vocês e falei, por exemplo, das cápsulas articulares, por exemplo, da perna, vamos pensar na cápsula articular do joelho, tá? Onde você, de repente, você lesiona muito aquele tecido. Às vezes, lesões sequenciais, o que acontece? Ao invés de você repor células cartilaginosas, você pode botar o que ali? Células ósseas. O tecido, em função exatamente desse atrito, em função exatamente dessa grande destruição contínua dessas células, pode ocorrer esse processo. Então, isso vai ser substituído por células ósseas e, consequentemente, haver o quê? Uma questão de destruição daquele local e, é claro, perda da funcionalidade. É o que você chamaria também para o próprio tecido ligado ao fígado. Indivíduos que têm o quê? Cirrose hepática, indivíduos que têm hepatites medicamentosas, pode ser por isso aí. Abuso de anti-inflamatórios, analgésicos, pode ser também por isso. Você pode causar lesões permanentes nesses tecidos e, é claro, complicar o processo desse indivíduo. Processo de cura e lesão, obviamente, tudo vai sempre o que começa com homeostasia, como eu falo desde que eu conheço vocês, desde que a gente se conhece, eu viro e falo para vocês, falo primeiro meu nome e já falo a palavra homeostase, então é quase um padrão meu. Então, com isso, toda vez que a homeostase é quebrada, obviamente você vai ter eventos de modificação. Ou seja, a proliferação e a própria destruição celular vai ser exatamente o quê? Esse equilíbrio. Porém, isso pode ser rompido. Então, com a lesão, você vai dividir o quê? Em dois aspectos, como eu falei para vocês: regeneração ou reparo. Na regeneração, você vai ter o quê? Os tecidos renovados, você vai simplesmente que repor tudo isso aí, é o que eu falo de epiderme, o trato gastrointestinal, a questão do tecido hematopoético, ou seja, exatamente da medula, e outros tecidos que são mais estáveis em função disso. Ou seja, você tem, vamos chamar assim, aquilo que eu estava te falando do fígado. Ele regenera, mas ele tem um probleminha em relação a isso. Por quê? O que ele faz? Ele faz um processo de compensação. E aí, olha o que eu vou te contar. Digamos que você destruiu parte do fígado ou precisou fazer exatamente isso. O que você faz? Digamos que você tem lá esse fígado e 1/4 dele seja, obviamente, perdido. Você vai ter os outros 3/4 vão trabalhar por esse 1/4. Ou seja, querendo ou não, mesmo você tendo esses 3/4 trabalhando por esse pedaço, que de repente você perdeu ou inutilizou por algum motivo, você vai ter um problema. Porque com o passar do tempo você começa a sobrecarregar. Então, é o ideal você ter o teu fígado inteiro. Então, isso é muito complicado em função disso aí. Isso para regeneração. Quando a gente pensa em reparo, o que acontece? Abre para dois aspectos. A ferida, que exatamente você vai ter o quê? Formando a cicatriz, como a gente mostrou lá até no slide inicial de abertura, onde você teve lá as costuras, os pontos, né? Então você teve o quê? A cicatriz por causa exatamente da deposição de colágeno, e inflamação crônica, onde você vai ter a fibrose em si, que é uma resultante exatamente de células, que você vai ter em virtude do quê? Exatamente dessa deposição de tecidos, por esse motivo que eu acabei de dizer a vocês. Você tem mecanismos de regeneração aí, que aí envolve também as injúrias, querendo ou não. Então, como eu disse a vocês também na certa feita, que por mais que não seja... Opa, tirei do slide. Ai, meu Deus do céu. Por mais que a gente não fale exatamente na questão do... Peraí, deixa eu ver se eu diminuo isso aqui. Peraí, meninos. Pronto, diminui. Por mais que a gente fale exatamente que
Você tem células onde elas vão ser repostas, e você vão ter células as quais, exatamente falamos das injúrias, de alterações, elas sempre vão estar ligadas, é claro, com o mecanismo de reparo. Então é muito importante a gente sempre falar disso. Aí você repara, por exemplo, aí a ideia da hipertrofia e da hiperplasia. Hiperplasia por uma hiperatividade, é claro, do órgão, a questão do crescimento, ou a questão da hipertrofia, a questão de exercícios, eventos, em função disso. Então, com isso, o que você vai ter? Alterações desses tecidos. Eu posso alterar exatamente o quê? Crescimentos celulares, onde eu vejo aqui, obviamente, o quê? Esses eventos ligados, quando a gente pensa em relação ao próprio quê? Cérebro. Então, com isso, você vê uma série de células as quais eu posso alterar esses crescimentos e eu vejo exatamente o quê? Modificações celulares em virtude disso aí. Tudo isso exatamente causados o quê? Por problemas de compensação. Eu posso tentar compensar exatamente o quê? Estruturas teciduais. Mas tudo isso vai depender de influência. De quem? Citocinas. São elas que vão alterar os ciclos celulares. Quando eu comecei a falar de citocinas a primeira vez, eu falei lá em hematologia, eu disse para vocês assim o seguinte, meninos, as células vão passar por uma série de moléculas e perguntaram para mim, eu vou precisar saber essas citocinas? Eu falei, parte delas vão ser importantes. Elas vão ter fatores de crescimento celular, vão alterar, por exemplo, os padrões de divisão, como vocês estão vendo aqui, e vão ser fatores de crescimento, muito importantes, por sinal. Então, com isso, esses fatores, obviamente, vão ser importantíssimos, porque eu posso alterar esse processo exatamente de eventos de alteração do próprio sistema de célula a célula. E o que acontece aí? Vamos lá, passando para cá. Você vai ter, envolvendo isso, os processos que eu falei. A inflamação, que é a própria resposta da lesão ou remoção do dano, tá bom? Então, com isso, vocês vão ter formações de coágulos, e é claro, você vai ter aquele tecido, o que a gente chama de tecido frouxo, é aquele tecido que você tem ao redor do teu machucado, às vezes, quando aparece. Parece que tem um tecido um pouco mais solto. Isso ali exatamente é o que ele está falando aí, em relação exatamente o quê? De tecidos endoteliais que vão estar ali naquela região. Angiogênese, como eu expliquei, a formação de vasos, obviamente, para aquele local ao qual a gente estava se referindo. As proteínas do MEC, ou seja, a matriz extracelular e colágeno, vão ser importantes, porque você vai recrutar para aquele local, você vai chamar isso para aquela região, para que haja exatamente o quê? As novas secreções das proteínas da matriz celular. Então, consequentemente, fazer uma reposição disso aí. E, é claro, contração, ou seja, os miofibroblastos vão fazer o quê? A retração das bordas para poder fechar. É aquilo que você viu na cicatriz, lá no primeiro slide, quando a gente abriu cicatrização, falava exatamente disso. Você tinha lá as cicatrizes, e essas bordas elas vão se fechando. Por exemplo, quando você tem machucados muito largos, muito grandes, você nota que com o passar do tempo, vai exatamente o que acontecendo, uma contração, um fechamento. Então, isso aí é o que ele está falando em função disso. Olha aqui a questão da angiogênese que a gente tinha dito, tá? Então você tinha o quê? A mobilização de células, obviamente as quais são células tronco, que vão depois fazer com que formem outros tipos celulares para ir em direção ao quê? São os formadores de plaquetas, né? Que vão ser os megacariócitos. Para depois você ter o quê? Isso em direção aos locais capilares. Depois disso, você vai ter células onde você vai ter o quê? A migração para reconstituir os vasos sanguíneos. Com isso, há uma reposição dessas regiões por consequência. Os fibroblastos, como eu contei para vocês, que são células grandes, lembre sempre disso, porque a gente estudou até lá em tegumentar. São células que promovem o quê? A produção do colágeno, e com isso você vai poder fazer o quê? Botar novamente o esqueleto proteico ali. Então você faz uma reposição geral. Então, com isso, você começa em fibroblasto, você sabe que é a célula mais jovem, que depois vai virar o quê? Os fibrócitos, tá? Como uma célula mais velha. Mas a célula mais jovem tem um alto poder metabólico, ela é muito importante para esse processo aí. Sem contar que, inclusive, também eu contei isso a vocês, as células conseguem fazer o quê? Um processo de diferenciação. Podem virar o quê? Adipócitos, virar células o quê? Ósseas, virar células, obviamente, que cartilaginosas. Então, ela tem uma grande transição, uma grande modificação na sua estrutura. A própria matriz extracelular, com a quantidade de proteínas que ela tem, eu consigo o quê? Fazer fixações, obviamente ser captadora do quê? De eventos, tá? Das células, para que eu ative essas células, para que elas possam fazer reposição.
É isso que vocês estão vendo aqui, ou seja, uma série de proteínas, o colágeno, por exemplo, quando é reposto, ele ativa uma série de proteínas também de receptores da própria célula. Com isso, o que acontece? As integrinas vão estabelecer exatamente o quê? Uma ligação dessas proteínas, ativando o quê? Fatores ligados diretamente com o núcleo. Então, o núcleo vai favorecer o quê? Migração, alteração da própria forma da célula, vai fazer com que haja sinais que vão ser mediados do próprio citoesqueleto em direção ao núcleo. Então, com isso, eu posso posso ativar todo o processo de metabolismo celular, acelerar, se for o caso. Por isso que vocês estão vendo aqui fatores de crescimento promovendo isso. E como eu disse a vocês, essas fases são o quê? São progressivas. Então você tem lá o próprio processo de inflamação com a formação do coágulo e quimiotaxia para as células. Você tem o quê? Repitalização, ou seja, recolocação de epitélio em função disso. E, é claro, angiogênese, formação também de vasos e tecidos de granulação. Ele fala exatamente de células que vão para lá repor aquelas células que foram perdidas. Você vai ter inicialmente o quê? Uma matriz provisória, que depois vai ter uma permanente. A proliferação, onde você coloca o quê? O colágeno e aquele fechamento da própria ferida, ou seja, a diminuição da área dela, às vezes se ela é extensa, ela vai diminuindo. E por último, você vai ter a questão da deposição também aqui do colágeno. E o que colágeno aparece depois da matriz? Para exatamente você ter a maturação. Isso vai garantir exatamente que o processo possa ser o que definido, possa ser exatamente ser também o que digamos, devidamente colocado, para que você faça, obviamente, que atividade de reconstrução do local e, com isso, você fazer o quê? Essa reposição dessas células. E aí, o que você está vendo aí em relação ao tempo? Você tem lá o quê? Aquela crosta, né, que a gente fala exatamente daquela ferida que fica por cima. Você tem a chegada do que, obviamente, a formação do coágulo e plaquetas. Os neutrófilos estão por ali porque você tem eventos, obviamente, de diapedese, passagem para os tecidos, isso em 24 horas. Depois você, com uma semana, já tem exatamente já um fechamento maior da própria lesão, né? Você demora você vê que essa lesão aqui em cunha está diminuindo, né, o tamanho, porque está repondo todo o tecido da região e os vasos também. E com algumas semanas, você já vai ter o quê? A estrutura fibrosa recompondo isso aqui, mais células e, é claro, todas as camadas do tegumento repostas, epiderme, derme e certamente todos os tecidos e vasos recompostos aqui, a mesma coisa aqui do teu lado direito. Resumindo a história toda, você tem, é claro, nessa lesão, respostas vasculares e celulares importantes, não esqueçam disso. Você tem o estímulo removido, ou seja, na lesão aguda. Por isso você vai ter lá a morte das células parenquimatosas. São as células exatamente teciduais, aquelas primeiras, tá? Logo em cima. Então você vai ter as feridas superficiais por esse motivo. É claro, qualquer processo inflamatório. E aí você parte para a regeneração, ou seja, a restituição de toda a estrutura de tecido normal. Com isso, tenho lá isso no fígado, quando você tem o que ele está chamando aqui de hepatectomia parcial, é cortar exatamente um pedaço do fígado. De repente, por uma lesão, por uma questão de alguma lesão hepática, você pode perder uma parte dele. Então, com isso, você vai ter assumindo o resto, o papel disso, o que é o restante do fígado. Você tem feridas cutâneas e superficiais, também no mesmo processo. E, é claro, uma reabsorção, às vezes, de líquidos, como, por exemplo, na pneumonia lobar. Inclusive, garotos, isso aqui, até aproveitando que estou mostrando isso aqui, isso é um evento também que está muito preocupando as pessoas em relação até à própria história, de novo, daquela lá da Covid. O que acontece? Esses indivíduos que vão ter o quê? Coágulos, ou então processos onde lesivos na próprio evento, digamos assim, do pulmão, pode ser que forme posteriormente fibroses. Se você formar uma fibrose no alvéolo pulmonar, o que vai acontecer, garoto? Você vai diminuir a sua capacidade respiratória. Então, isso é um evento importante, porque isso pode vir a causar uma lesão posteriormente disso aí. Então, isso é bem interessante ser comentado, porque com o passar do tempo isso pode acontecer exatamente vamos dizer dessa maneira, em eventos depois de recomposição do tecido. Deixa eu voltar lá para o meu slide novamente. Com isso,
restituição de estrutura normal. Do outro lado, onde você vai ter o quê? A morte de célula parênquimatosa. Então, com isso, você vai ter feridas mais profundas. Com isso, a formação da cicatriz. É tipo aquelas cirurgias, como eu disse para vocês, o próprio infarto do miocárdio ficam cicatrizes lá. Tem outro lugar que é bem interessante que fica cicatrizes, é o útero. O útero, meninos, útero não, perdão, o ovário. O ovário, conforme vai havendo as ovulações, e você tem a formação do corpo amarelo e depois do corpo albicans, o que você nota exatamente é isso. Se você fizesse um corte, exatamente uma autópsia e cortasse lá o ovário, fizesse uma corte seccional, você olharia exatamente o lateral, você veria uma série de cicatrizes em função disso aí. Exatamente por quê? Mostrando que houve depois um reparo daqueles tecidos. Então, você tem isso também no miocárdio e, é claro, e algumas questões de ações cirúrgicas. Outro ponto que é importante, na lesão você tem a lesão tecidual persistente. No caso, você teria a fibrose, tá? Então, você teria o quê? Aí é o que eu estava falando para vocês. Você pode ter a reabsorção do tecido e depois você pode partir diretamente para a fibrose. E esse é o medo hoje, exatamente do quê? De uma série de infectologistas. Que haja essas cicatrizes por causa de fibrose. Dessa guerra que houve entre o vírus e a própria... O vírus, ou no caso, o SARS-CoV, com aquela questão do alveolar. Então, em função disso aí, você pode ter uma fibrose e esse indivíduo pode ser futuramente um forte candidato para quê? Exatamente para a questão da, vamos chamar assim, de eventos de dificuldade de respiração celular. E com isso, meninos, nós tínhamos para falar isso, hoje era isso. Não esqueçam, senhores, de uma coisa. Os senhores hoje, às 18 horas, têm um prazo comigo, né? Que, é claro, vai ser respeitado, não vai ter prorrogação, e favor entregar, obviamente, o material via, falando de novo, Google Forms. Não é para me mandar para e-mail. Por e-mail, eu não vou aceitar. Eu estou falando isso com vocês. Não aceitarei exatamente essa questão do envio por e-mail. Eu só aceitarei a questão do quê? Mandado pelo Google Forms, conforme combinado, inclusive, no próprio formulário, o qual está orientando os senhores. Alguma coisa mais que vocês queiram falar? Alguma coisa a dizer, meninos? Algo especial? Não? Tem uma última coisa. Vamos ter, obviamente, nossas aulas práticas, tá? Alguns eventos práticos que vão ser ministrados com vocês. Nós vamos conversar isso, não agora, eu quero conversar com isso semana que vem, que inclusive o material está chegando para mim, eu quero dar uma administrada, ver isso na questão de tempo, correlacionar isso com vocês, se for necessário. Vocês me contem uma coisa, meninos. Após essa aula, vocês têm tido aulas? Como é que está a vida de vocês? Me contem um pouco disso aí. Ou você só tem essa aula de imunologia comigo? Tem que chamar nominalmente? Ana Clara, Ana Júlia, Diego, Felipe Trindade, Fernanda Keuri, Fernanda Montealegre, Yara, Igor, Indiara, Irla, Ítalo, Juliane, Lara, Mahara, Murilo. Vamos, meninos? Estou perguntando a vocês. Tá sem aula nenhuma? Certo. Então, o que acontece? Nós estamos exatamente fazendo esses eventos, tá? Vão ser os eventos práticos. Então, com isso, se for necessário, talvez a gente precise um pouquinho mais de horário, até por causa da carga horária para vocês. E o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Existe a questão, obviamente, da prática. A prática, obviamente, é obrigatória. A gente precisa dela como carga horária em relação ao quê? A questão do evento que você tem lá para cumprimento da sua carga curricular. Então, com isso, o que vai acontecer? Deixa eu até ligar a minha cam aqui que está desligada. Pronto, vou falar isso para vocês. Então, com isso, o que acontece, garotos? É importante, é necessário que vocês estejam lá. Até mais importante da questão da pontuação, por esse motivo, é que eu já estou até avisando a vocês, não vai ter a questão de pontuação, que eu sei que existe, às vezes, questões de conexão, às vezes existe questões que, às vezes, é claro, é certo, é óbvio, forças além da vontade de vocês, às vezes vocês não conseguem conectar, obviamente tem isso. Então, por esse motivo, nossa pontuação vai estar toda ligada a essas atividades as quais eu estou passando para vocês. Eu e a professora Maísa estamos fazendo juntos e fazendo isso aí com vocês. Então, é muito importante, eu faço questão da presença de vocês, até por isso, até para eu poder complementar, obviamente, explicações, uma série de coisas, porque imunologia,
se a gente estivesse lá na faculdade, garotos, vocês viriam muito laminário, eu mostraria muito disso para vocês. Então, provavelmente, nossas aulas vão girar em torno disso, porque sempre a gente vê a questão de tecidos, de células, modificações, eventos transitórios. Exatamente o que eu vou mostrar, obviamente, que em estados de homeostase e em estados inflamatórios. Então, nesse processo aí, vai ser bastante importante e interessante a gente trabalhar em cima desse material que nós vamos receber da Croton, tá? Já está tudo pronto. Eu só quero dar mais uma olhadinha nele. Então, semana que vem ainda não vou começar isso com vocês, tá? Eu quero, inclusive, fechar meu material semana que vem. Por isso que eu dei uma acelerada. Preferi falar logo de cicatrização agora, tá bom? Para a gente poder avançar, obviamente, para outras questões, tá? Semana que vem eu devo comentar sobre hipersensibilidade, né? Um pouco de doenças autoimunes. E a gente fecha isso aí e vamos começar em cima da prática, para a gente poder, obviamente, fechar o calendário. E, é claro, é óbvio também, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente ir tirando no meio disso aí. Tá claro, meninos, isso que eu estou falando para vocês? Tá tudo certo? Vocês querem tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa? Estou à disposição. Pronto. Então tá bom, meninos imunológicos. Agradeço. E, por gentileza, só não esqueça do nosso horário hoje não, tá bom? Para enviar o material para mim, para a gente não ter nenhuma confusão aí no meio desse caminho, tá bom? Então, um forte abraço para todos vocês. Fiquem bem. Excelente final de semana. Bons estudos. E a gente vai se falando. Tá? Você também. Tchau. Obrigado. Obrigada, professor. Tchau. Agradeço. Tchau.